Na verdade, essa preparação já vem sendo feita há algum tempo, né? E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta. Vamos hoje falar aí que o Flamengo retomou suas atividades no futebol. E aí, você concorda, discorda, concorda? A gente vai debater isso e eu tenho alguns questionamentos a fazer. Lembrando primeiramente que numa live do nosso querido Dr. Tanuri, que não dá para entender um médico que nega a própria ciência, vou explicar o porquê, disse que a gente só deveria voltar quando as atividades fossem liberadas pelos órgãos do Estado, da Prefeitura, e a gente viu que não, até porque o prefeito Crivella estuda aí multar o Flamengo. Está tendo uma adesão muito grande, participação muito grande dos médicos e todos ali são a favor do retorno, né, no momento certo, né, desde que autorizado pelos órgãos públicos. Então, a questão do treino é que não houve unanimidade. Então, foi comunicado ao presidente do Flamengo, foi comunicado ao presidente do Vasco. Eu acho que não vai multar o Flamengo, mas ele já falou à imprensa que está estudando a medida. Túlio, você é contra ou a favor da volta das atividades do futebol? Eu, nesse momento, eu sou contra. Eu sou a favor, sim, do que o Flamengo estava fazendo. Toda a parte de prevenção, fazendo testes todo dia nos jogadores, nos seus familiares, nas pessoas próximas lá do seu entorno. E também a questão de você fazer limpeza no CT e tal, etc, etc. Beleza, show de bola. Agora, a gente, quando o Flamengo parou de jogar, o último jogo, se eu não me engano, foi no dia 14 ou 15 de março, a gente não tinha sequer uma vítima fatal do coronavírus aqui no Brasil e também no Rio de Janeiro. Então por que voltar agora justamente quando a linha está totalmente ascendente? Não faz sentido nenhum. Aí você vai falar, Túlio, mas outros países também voltaram, principalmente na Europa. Sim, os outros países voltaram, mas na Europa a gente está vendo que a cada dia o número lá cai. Então, por mais que eles considerem ter de novo, de repente, um pico, né, a curva deles já está achatando. E vale lembrar que ontem, justamente no dia do encontro aí do nosso presidente Landim com o presidente Bolsonaro, o Brasil atingiu mais de 1.000 mortes num só dia, um número que a Itália, que atingiu um pico que assustou o mundo inteiro, não atingiu nenhuma vez. Túlio, mas o Flamengo está tomando todos os cuidados para poder retomar as atividades dos treinos. Olha, em contato com o médico, ele viu as imagens, né, das avaliações físicas e ele mostrou algumas coisas em que, segundo ele, é errado. Tipo, jogadores com os braços de fora, ou seja, roupa curta, algodão em cima da bancada. Bom, posso estar errado, de repente na lógica aí do Bolsonaro, não sei, para ele não importa nada disso. Eu sou coveiro. Mas ele condenou esses pequenos detalhes que podem fazer a diferença. E daí? Outra coisa também que na fala do Dr. Tanuri é que ele disse que quando o Flamengo retomasse suas atividades, iria fazer os testes no estacionamento. E a gente viu que não foi feito assim. E de repente pode fazer diferença? Não sei, né? Eu vi que o Flamengo não está ligando dentro lá do seu protocolo, ligando o ar-condicionado, deixando tudo aberto para poder circular o ar. Então o que é melhor? Será que é fazer o teste dentro de uma sala fechada, por mais que você esteja tudo protegido, ou no estacionamento? Não sei qual é o certo. Ele falou isso, mas eu não sei se é certo ou se é errado, mas fica meio contraditório entre o que ele fala entre o que é feito. Mesmo então não vai ter alimentação, cada jogador vai chegar sozinho, no teu próprio carro, sem estar dividindo com ninguém. Quando chegar, todos vão ser testados antes de entrar no próprio CT, no estacionamento, para ver temperatura, se tiver alguma alteração. Bom, o Flamengo foi visitar lá o Bolsonaro, foi lá para Brasília para poder debater a volta do futebol. E eu fico aqui pensando, por que ir visitar Bolsonaro? Ele nega a ciência, é um negacionista da pandemia e de tudo que vem ocorrendo, promove aglomerações, não toma nenhuma medida, né, que os órgãos de saúde sugerem, distanciamento social, uso de máscaras. Cada um, quem precisar respeitar o isolamento, respeitando o isolamento. E nesse encontro foi feito justamente isso, não teve qualquer cuidado, inclusive deixando aí o Dr. Tanuri, que em diversos vídeos lá da Flá TV falava para se ter o cuidado, inclusive no vídeo do dia da retomada das atividades, em que ele estava lá vestido, parecia um astronauta, todo esquisitão lá, todo vestido, e foi lá para Brasília, tem encontro com várias pessoas que não são do seu convívio, que ele não sabe sequer se estão fazendo quarentena, pelo jeito ele acha que não estão, né? Principalmente o Bolsonaro, indo de encontro a tudo aquilo que ele estava falando, a todo o cuidado que, além dos atletas, a torcida deveria ter, dando um péssimo exemplo. O vírus está aí. Outra questão que o pessoal vem debatendo muito, por que associar a imagem do Flamengo ao Jair Bolsonaro? Ontem, numa entrevista em que eu fiz com o Flamengo da Gente,
o Davi Butter, que faz parte do grupo, ele falou justamente isso. A quem serve o Flamengo virar, né, um modelo de propaganda, um produto de propaganda para o Jair Bolsonaro? Aí vocês vão falar assim, mas daqui a 50 anos, quando lembrarem do Landim, ninguém vai lembrar disso. Todo mundo lembra até hoje do estádio do Corinthians. Foi o Lula que deu pro Corinthians, que não sei o que, então ninguém esquece. E talvez as pessoas também vão demorar a esquecer, até porque o que a gente está vendo acontecendo agora no mundo inteiro, e você tem um presidente que nega tudo que vem ocorrendo, minimiza mortes, diz, e daí? Será que vão realmente esquecer? Aí eu fiquei me perguntando, o que fazia o médico do Flamengo nessa reunião? O presidente do Vasco não estava lá como médico, né? Estava lá como presidente do Vasco, apesar dele ser médico também. Mas o Tanuri foi lá, o Bolsonaro ele não ouve seus ministros, né? Demitiu 2 ministros da saúde que saíram justamente porque ele não concordava com suas deliberações, atitudes, né, tomadas, né, que iam de encontro à ciência, como não liberar o uso da cloroquina, que ainda não foi comprovado cientificamente do seu uso em casos leves, que é o que ele quer liberar, o uso, né, geral da cloroquina. A mesma coisa foi com o ministro Mandetta. Não estou nem aqui defendendo os caras, não. Simplesmente é porque eles estavam, né, em consonância com o que o mundo está falando, né? Então, aonde está o erro dos caras? Brevemente, né, o povo saberá que foram enganados. É o que os caras estão fazendo no nosso país, cara. Aí eu fiquei me perguntando, será que o Dr. Tanuri foi lá discutir a imunidade de rebanho? Porque ele defende a imunidade de rebanho. E o engraçado é que todos os especialistas, né, dizem o contrário. E o Bolsonaro, justamente o mesmo discurso do Bolsonaro. Túlio, mas você tá falando isso? Onde foi que ele falou isso? Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo em que ele fala isso. Ele fala, tem que ter imunidade de rebanho. As pessoas vão ter que ter consciência de que tem que sair na rua e que vão pegar o vírus. A mesma coisa que o Bolsonaro fala. Vamos comparar as falas aí. Só consegue erradicar com as pessoas que tenham menos riscos, que estejam na faixa etária fora da faixa de risco, possam ser infectados, isso que é a imunidade de rebanho que a gente diz. Consequentemente, as pessoas imunes já não têm risco nem de passar o vírus e muito menos de contrair, fica imune. Quanto mais pessoas imunes, você vai aumentando isso aí. Uma vez que a gente tenha 60%, 70% da população já imunizada, a gente considera que o vírus está controlado, porque já tem muito mais pessoas imunes do que pessoas que são suscetíveis a pegar o vírus. É uma neurose. 70% vai pegar o vírus, não tem como. O vírus é uma coisa que 60% vai ter, ou 70%. Vamos enfrentar o vírus? Uma realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Quando aumentar a flexibilização, mais pessoas vão estar na rua, mais pessoas vão ser contaminadas. Isso é um fato, as pessoas têm que entender isso. Isso é necessário, isso vai acontecer em algum momento. Quer seja daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Túlio, mas o que é a imunidade de rebanho e o que dizem os especialistas? A teoria da imunidade consiste no efeito de proteção que surge nas pessoas quando grande parte se vacinou contra uma doença. Assim, mesmo quem não tomou a vacina fica protegido. Muitos acreditam que o indivíduo, ao contrair o Covid, se torna imune a ela. Assim, quanto mais gente for infectada, maior a chance de todos se tornarem imunes. É daí que vem o termo imunidade de rebanho. Com ela, todos estariam protegidos. No caso da Covid-19, fica difícil imaginar que a situação possa ser resolvida dessa forma, já que ainda não existe uma vacina. Nenhum estudo comprovou ainda se a imunidade após o contágio do novo coronavírus realmente acontece. Mesmo se acontecer, em outras variações do vírus, as pessoas ficam imunes por um período determinado de tempo. A imunidade só dura até que surja uma nova cepa do vírus, uma vez que a mutação é inerente a ele. É o que nos faz pegar a gripe mais de uma vez, por exemplo. E aí aqui tem uma fala do médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente da Anvisa. Se toda a população de uma cidade, país ou do mundo tiver o coronavírus, o vírus deixa de circular, mas não é preciso que todos sejam infectados. Há uma regra que indica que se o contágio chegar a 30% das pessoas, o vírus não consegue achar os outros 30% e deixa de circular, desaparece. Mas ele pode voltar um tempo depois quando aumentar a população que não foi infectada por nascimento ou imigração. Isso é que se chama da imunidade de manada. No caso da Covid-19, 40% de quem tem a doença nem percebe que teve, 15% precisa de internação no hospital e 5% vão para a UTI. Se precisarmos internar 20% da população, seriam mais de 29 milhões de internações. Isso causaria colapso no sistema de saúde brasileiro, afirma Vecina Neto em entrevista à Exame. Então fica aí claro que os especialistas dizem coisas completamente diferentes do que diz o Dr. Tanuri e o Dr. Bolsonaro, alinhados sim nessa questão.
E aí eu fico imaginando, né, lá ele discutindo os protocolos, e Bolsonaro deve ter cagado para isso, porque ele caga para ciência, para saúde, ele não tá nem aí, como ele mesmo diz. Outra coisa interessante, né, eu estava vendo uma entrevista do presidente Landim, e ele falando lá na Flá TV que eles estavam em reuniões constantes por videoconferência. Por que não fez essa reunião por videoconferência? Eu fiquei assim me perguntando por quê. E outra coisa, o que eles foram fazer lá? Já que o Dr. Tanuri disse, né, há um tempo atrás, que o Flamengo só voltaria com a autorização dos órgãos competentes, que é o que ele deveria ter feito, por que eles não foram se reunir, por exemplo, com o prefeito Marcelo Crivella? E foram se reunir com o presidente. Todo mundo sabe que a prerrogativa, a tomada de decisão sobre isolamento social ou não, o que deve fechar, o que deve abrir, o STF concedeu aos prefeitos e aos governadores, e não ao presidente da República. Então fica difícil de entender, né, realmente o motivo dessa reunião lá. Por mais que foi discutir a volta do futebol nacional, não faz sentido nenhum ter somente 2 clubes do Rio, o que eles estavam lá falando por todos, e por uma pessoa que hoje não tem autoridade nem para liberar e nem para proibir nada. O Bolsonaro hoje, no meio da pandemia, é realmente um zero à esquerda. E ainda bem que é, porque ele está pouco se lixando para a sua saúde. Então fica aqui meu questionamento: por que dessa reunião? Por que o Flamengo não respeitou os órgãos competentes para poder retomar as atividades? E também, por que o Flamengo não esperou mais um pouco, já que estava tomando todas as medidas corretas, sim, de fazer teste, de cuidar das suas instalações? Tem que voltar justamente quando a gente está no pior momento no Brasil, já que nós paramos quando não tinha quase nenhum infectado, nenhuma vítima fatal. Não faz sentido nenhum. O futebol tem que voltar sim, mas no momento oportuno, assim como foi na Europa. E a gente não sabe ainda nem como vai ser. E a gente tem que aguardar. Será que algum jogador vai ser infectado? Será que os protocolos que eles estão adotando vai dar certo? A gente tem que esperar. Eles estão lá um mês na nossa frente. Então eu acho precipitado voltar agora. Eu acho um erro ter de se reunir com o Bolsonaro. Como eu falei, ele não apita nada, ele não fala nada. E levar um médico para conversar com uma pessoa que nega a ciência e a saúde, então não faz sentido nenhum. Eu vou pedindo a vocês aí, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se não gostou deixa um dislike, deixa um comentário, você concorda com a volta do futebol nesse momento que nós estamos vivendo? Será que não poderia ter esperado mais um pouco? Você pode deixar aí no comentário. E se você concorda com a volta do futebol agora, você coloca aí o porquê que você concorda. E também, se valeu a pena o Flamengo se reunir lá com o presidente Bolsonaro, coloca aí sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreva aí, valeu. Putz. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus.